Bem, então, hoje nós trataremos sobre esse tema importante que diz respeito às excludentes da responsabilidade civil, perfeito? Bem, o que a gente precisa entender? A gente precisa dar um passo atrás para continuar a nossa caminhada. Nós constatamos até aqui, dentro desse grande campo, que a nossa responsabilidade civil extracontratual subjetiva, que a nossa responsabilidade civil, ela somente se concretizará se for demonstrada aquela ponte, aquele cano virtual, aquela interrelação entre a relação de causalidade entre o comportamento culposo, culpa genérica, né, lato sensu, do agente, ou quando nós estivermos diante daquela responsabilidade indireta, quando os pais estão respondendo pelos filhos, os tutores pelos tutelados, e aí também nós temos uma responsabilidade por essa pessoa de forma indireta em relação à pessoa que está sendo, que deveria ter um dever de cuidado em relação a ela, e o dano. Então, dentro do nexo causal, nós já conseguimos constatar o seguinte, que existirá responsabilidade civil quando se concretizar uma relação de causalidade entre o comportamento culposo do agente e o dano. A ponte. O nexo causal é isso, né? Quando nós estivermos diante da responsabilidade objetiva, lembrando que nós estamos falando aqui da nossa responsabilidade subjetiva, extracontratual subjetiva, nós constataremos, melhor dizendo, que o nexo causal será dispensado de forma única e exclusiva dentro de uma teoria que é a teoria do risco integral. E, eventualmente, o nexo causal ele vai ter uma mitigação quando de uma teoria também, que é a teoria da responsabilidade agravada. Então, tanto aqui para nós, da responsabilidade civil subjetiva, aí sim, em todos os casos nós estaremos diante de nexo de causalidade, como lá na responsabilidade civil também, com uma única exceção, que é a aplicação da teoria do risco integral, e uma que também pode aparecer para nós, que é a aplicação de uma mitigação de responsabilidade, quando nós estivermos diante da teoria da responsabilidade agravada. Mas o que eu preciso demonstrar para vocês aqui, que precisa ficar muito claro isso, que o nexo causal, ele acompanhará a nós para os restos das nossas vidas. Então, se você for para o âmbito criminal, se você for para o âmbito civil, âmbito trabalhista também, nós temos essa responsabilidade, fazer a relação de nexo causal, administração pública também, enfim, é uma ideia que acompanhará todos para o resto aí das carreiras de vocês, tá? Beleza? Então, o nexo causal é a ponte que vai ligar esse comportamento culposo do agente e o dano. Perfeito? E existe sim uma possibilidade de que este ofensor, essa pessoa que causou eventual dano a outra pessoa, se exonere da sua responsabilidade. Quando? Quando este agente conseguir comprovar que houve um fato externo, e esse fato externo foi o que levou esse evento danoso. Perfeito? Então, a única possibilidade desse ofensor se afastar da responsabilização será quando? Será quando ele conseguir comprovar que houve um fato externo, e esse fato externo é a causa do evento danoso. Então, ele foi somente o causador aparente, como eu coloco para vocês aí. Existe uma aparência de agente. Parece que foi ele, mas na verdade, não foi ele. Porque a real causa, e lembrando que nós estaremos diante sempre da teoria da causalidade adequada, a melhor causa que se adequa ali ao dano, na verdade não foi essa conduta do agente, mas sim a uma nova série causal, que é uma série causal que é completamente distinta daquela que foi iniciada por ele. Perfeito? Então aqui eu só faço menção, e olha, eu buscando ali as lições do Código Penal, né? No parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, ele diz o seguinte, ó, exclui a imputação quando, por si só, produziu resultado. Então, um fato que exclui a imputação quando, por si só, produziu resultado. Então, nós temos uma interrupção do nexo causal. Lembra aquela ideia que eu falei para vocês,
daquele exemplo da vaquinha, no segundo caso, que existia uma interrupção no nexo causal? Era exatamente esse o ponto. Então, é um fato externo que gerou, de fato, aquele evento danoso. Tranquilo? A exclusão da responsabilidade é um fenômeno que parece para nós, dentro da nossa responsabilidade civil, que também vai interromper o nexo causal ou uma eventual concausalidade. Então, por isso que é importante a gente ter a nossa aula de concausalidade antes de a gente falar das excludentes da responsabilidade civil, sobretudo aqui das excludentes do nexo causal. Então, quando nós estivermos diante da nossa interrupção do nexo causal em decorrência de um fato novo, nós estaremos diante daquilo que a gente pode denominar de causa nova. E aí, nós estaremos também diante daquilo que a gente pode denominar de causalidade interrompida. Então, se algo desencadeou um outro evento, aliás, um fato novo, uma causa nova, acabou sendo desencadeada, e essa causa nova é que melhor se adequa àquele fato danoso, é nítido que nós estaremos interrompendo a causa anterior. Contudo, se um acontecimento que pode ser visto como inevitável, e esse acontecimento que é visto como inevitável romper o nexo causal da cadeia originária, nós também estaremos diante de uma interrupção do nexo causal. Esse segundo exemplo, que não é o fato novo, propriamente dito, mas sim uma causa nova que foi consubstanciada dentro de um acontecimento inevitável, guarda uma total autonomia com aquilo que a gente pode dizer referente à primeira cadeia causal. Mas, por mais que guarde uma autonomia em relação à primeira situação, ela vai gerar um dano diverso ao que se verificaria se só existisse a primeira cadeia causal. A cadeia causal originária, vamos dizer assim. Então, quando a magistrada constatar ali a verificação de um efeito que originalmente seria atribuído ao primeiro fato, é nítido que, se não aconteceu aquele fato que era imaginado, aquele dano que era imaginado no primeiro fato, esse agente não pode ser responsabilizado pelo dano que foi causado pelo segundo fato. Um ponto que tem que ficar aqui claro para vocês. A interrupção de nexo causal, eu falei isso já para vocês na aula passada, não é sinônimo de concausalidade. Por quê? Porque concausalidade ela vai ser superveniente, ela vai ser pré-existente, ela vai ser alternativa, ela vai ser concomitante, enfim. Mas é uma série que ela é provocada ou potencializada em decorrência do ato daquele agente que levou o dano. Então, aqueles vários exemplos que eu trabalhei com vocês na aula passada são exemplos de concausalidade. Já o exemplo de interrupção do nexo causal é o nosso clássico exemplo das vaquinhas lá, naquele caso da aplicação da teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque lá nós estaremos diante de uma nova cadeia causal e não em uma concausalidade. Porque se nós estivéssemos diante de uma concausalidade, nós já sabemos, melhor dizendo, que aí sim, aquela pessoa que vendeu aquela vaca com uma moléstia infecciosa, ele responderia por tudo. Mas não, houve uma interrupção do nexo causal e por isso que ele não responde por tudo. Houve uma causa nova, e essa causa nova ela fez uma interrupção causal com a causa originária. Beleza? Vamos lá. Na interrupção do nexo causal, a gente vai ter, sim, uma ideia de um concurso de causas que, através da soma desses fatos, né, acaba somando ali para um resultado lesivo ou uma pluralidade de atores, né, de autores, melhor dizendo. Quando eu coloquei, por exemplo, o nosso exemplo, nossa, ficou muito exemplo. Como eu coloquei a ideia
com causalidade alternativa, ou seja, uma pluralidade de autores agindo em um sentido. Na concausalidade, não vai existir uma causa nova. Perfeito? Mas é uma causa que, a priori, é uma causa estranha em relação ao evento principal, mas que vai se unir a toda essa cadeia causal como um fato que é, assim, ordinário e vai direcionar a este evento danoso, tá? Então, novamente, a interrupção de nexo causal não é para nós sinônimo da concausalidade. Isso tem que ficar claro para vocês. Vamos lá. Um outro ponto que a gente não pode confundir, eu já falei para vocês isso antes de começar a gravar, é a diferenciação entre excludentes de ilicitude em relação às nossas categorias, que são sim excludentes da cadeia causal. Nós estaremos presentes diante de 3 categorias: caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Aqui nós vamos constatar o seguinte, que o termo culpa exclusiva da vítima não é o melhor termo. Porque, na verdade, é o fato exclusivo da vítima. Foi aquela conduta daquele agente que foi, sim, a vítima do evento danoso, que provocou aquele dano. Então, não existe uma ideia de culpa, mas sim uma ideia de fato, de nexo, de causalidade, não de culpa. Beleza? Então, não pode confundir excludentes de responsabilidade referentes a nexo de causalidade com excludentes de ilicitude, tá? Por quê? Porque as excludentes de ilicitude retiram a contrariedade ao direito da conduta, mas não isentam de modo absoluto o responsável pela reparação dos danos. Lembra que eu falei para vocês que estado de necessidade, por exemplo, o ato que, apesar de se tornar um ato lícito, ele é um ato lícito indenizável? Eu tive lá um slide que eu coloquei um tópico só disso, né? O ato lícito indenizável. Então, na legítima defesa, por exemplo, que exista um erro na execução, embora também seja uma legítima defesa lícita, ela vai gerar também um dever de indenizar a eventuais terceiros atingidos. Eu dei exemplo para vocês também do exercício regular de direito. Se a pessoa está dirigindo e desvia de um carro que vai bater nele, mas causa uma batida num carro parado, ela também será responsabilizada em decorrência desse acidente, desse aborramento em relação ao carro parado. Tudo bem, ela vai poder entrar com ação de regresso contra outra pessoa que foi, de fato, quem causou o acidente. Mas nós estamos diante do princípio da reparação integral, logo, as pessoas que estão lá em estado de necessidade, legítima defesa com erro na execução, o exercício regular de direito, que também ali existe um dano perante uma outra pessoa, gera sim, apesar de ilícito esse ato, ou seja, nós estaremos dentro desses exemplos diante de excludentes de ilicitude, ou seja, tira a ilicitude do ato, se torna o ato lícito, mas mesmo sendo lícito é um ato indenizável. Já aqui para nós, a excludentes da responsabilidade civil, sobretudo aqui, por romperem o nexo de causalidade, ela afastará absolutamente tudo, principalmente o dever de reparar os danos. Então, excludentes de ilicitude retiram a ilicitude do ato, mas geram sim, dentro de eventuais hipóteses, a obrigação de reparar, de indenizar. Já aqui para nós no nexo de causalidade, não, porque existe um rompimento desse nexo causal. Então, se existe aquela ponte, conduta do agente e dano, e essa ponte é rompida, ela vai afastar a própria obrigação de indenizar. Beleza? Então, lembre-se sempre daquele canudo do... Vai ficar meio estranha essa frase. Mas lembre-se sempre daquele exemplo que eu coloquei para vocês no slide, que é um exemplo que é colocado pelo professor Tartucci. Então, eu falar, lembre-se do canudo do Tartucci, mas lembre-se daquela esfera, porque aquilo é uma coisa muito visual, ou mesmo na metáfora, enfim, na figura ilustrativa de uma ponte, em que a conduta do agente está no lado da ponte, e o dano está no lado da outra ponte, e a excludente de responsabilidade dentro dessas hipóteses, vamos imaginar que ela quebra essa ponte. Então, ela vai romper esse liame entre a conduta desse agente e o dano causado. Então, ela rompe essa pontezinha, tá?
E aí, quando nós estivermos diante do rompimento dessa ponte, nós estaremos também diante da ausência do liame entre a conduta do agressor ou até mesmo do suposto agressor e os danos verificados. Então, não existe mais essa inter-relação entre agente e dano, tá? E é nítido que, por exemplo, o dano ele aconteceu. Ninguém está falando que o dano aconteceu. Sim, o dano aconteceu, mas o dano ele não vai ganhar, ele não vai guardar, ele não vai ter nenhuma relação, nenhuma conexão com a atividade do agressor. Por quê? Porque não há, dentro de tudo isso que eu estou colocando para vocês, a possibilidade de a gente imaginar uma responsabilidade civil sem nexo causal. Então vamos colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Imagine uma viagem de ônibus, e dentro dessa viagem de ônibus, o marido e a mulher, né, começam a discutir de forma ríspida, né, de forma bem agressiva, e ele acaba agredindo ela fisicamente. E essa agressão é uma agressão física severa, gera vários danos em relação a ela, e não existe como pretender, por exemplo, responsabilizar dentro dessa hipótese a companhia de transporte, né? Não tem como responsabilizar por esse evento o transportador. Por quê? Porque não existe nenhuma relação entre o dano sofrido por essa vítima, que de fato sofreu esse dano, e o contrato de transporte. Então, eu lembro que o contrato de transporte foi objeto de seminário de vocês. E dentro do contrato de transporte, nós falamos sobre a cláusula de incolumidade. E essa cláusula de incolumidade, a gente vai falar também aqui, quando nós estivermos falando da responsabilidade civil do transportador. Essa cláusula de incolumidade, ela traduz o seguinte para nós. Ela nada mais faz do que obrigar o transportador a levar esse transportado de forma incólume ao seu destino. Ou seja, da forma que ele entrou no ônibus, ele tem que ser entregue lá no destino dele. Só que essa cláusula não vai guardar qualquer relação com o dano causado, com o dano sofrido pela vítima. Por quê? Porque não abrange esses fatos que são fatos que estão completamente fora da prestação do serviço de transporte. Então, dentro desse caso, o nexo de causalidade entre o dano causado por ela e o agente se dá em relação ao agente agressor, ao marido. A gente não pode responsabilizar, dentro dessa hipótese, o transportador, porque não guarda nenhum nexo causal. Beleza? Um ponto que eu tenho que colocar para vocês. Quando eu falo sobre esses três modelos, vamos dizer assim, né? Caso fortuito, força maior e fato exclusivo da vítima, é nítido que eu tenho que pontuar que o Código Civil ele não enumerou as excludentes da causalidade. Se o Código não enumera, claro, sobe para quem? Para a doutrina. E dentro da atual doutrina, de forma majoritária, prevalece o entendimento de que três são as categorias de excludente de nexo causal. Caso fortuito ou força maior, fato exclusivo da vítima, fato de terceiro. Fato de terceiro a gente vai estudar também, um ponto específico em relação a isso, mas qualquer uma dessas três categorias tem que ser provada pelo lesante e ela vai servir sim como eximente da responsabilidade deste suposto agressor. Mas precisa ficar comprovado que esse fato de forma isolada, ou fortuito, ou força maior, ou fato exclusivo da vítima, ou fato de terceiro, foi o que provocou ali o dano. Ou seja, que não existe qualquer precedente praticado por um responsável que tenha contribuído para o dano. Por quê? Porque se existir um precedente praticado por um responsável que tenha contribuído para o dano, nós estaremos diante de uma concausalidade. Então é fundamental que reste patente que o fato do agente não foi a causa necessária para uns ou adequada para outros a justificar os danos sofridos pela vítima. Perfeito? Então, a gente vai começar agora a falar, e é o que eu vou trabalhar na nossa aula de hoje, que é a nossa força maior
e o fortuito. Seja o fortuito interno e o fortuito externo. Gente, prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Isso daqui a gente aplica no dia a dia, sobretudo quem for trabalhar aí também envolvendo relações de consumo, enfim. É uma parte muito importante da nossa disciplina. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. E é mais fácil do que vocês imaginam, viu? Tenho certeza disso. Para começar, a gente precisa visitar o nosso Código Civil. E o que diz o artigo 393 do nosso Código Civil? Que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizados. Então tá. Mas o que diabo seria esse fortuito? E o que diabo seria a força maior? E a gente vai chegar à conclusão que, na prática, não existe o porquê de se diferenciar. É um trabalho mais para quem gosta de discutir academicamente o assunto, mas na prática, hoje em dia, tanto faz. Existe uma unicidade em relação a esses dois conceitos. E por isso que eu falo que é algo mais tranquilo. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar que, primeiro, se o legislador não fala o que é caso fortuito e o que é força maior, sobrou para quem? Novamente, sobrou para a doutrina. E a doutrina se debateu lá e se debate há muito tempo sobre o que seria fortuito e o que seria força maior. Perfeito? Então, o Sérgio Cavalieri, que é o autor que eu acabo sempre trazendo para vocês, ele vai fazer uma diferenciação de dois institutos, e aí eu já antecipo para vocês, ó, que a ideia de imprevisibilidade está vinculada a caso fortuito, enquanto a ideia de inevitabilidade está referente, né, tem referência com força maior. Existem vários autores que vinculam a ideia de força maior com o evento da natureza. Não tem problema, normalmente, a gente tem aqui uma unicidade conceitual em relação a esses dois termos. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, somente ali, como, por exemplo, o professor Sérgio Cavalieri coloca, não é só a força da natureza, mas sim algo que é inevitável, a força maior. Então, vamos lá. Sérgio Cavalieri ele vai falar para nós o seguinte, ó. A imprevisibilidade é o elemento indispensável para a caracterização do caso fortuito, enquanto a inevitabilidade é o da força maior. Porém, a distinção comumente elaborada é aquela que situa a força maior como um evento produzido pelas forças da natureza. Por exemplo, terremoto, raio, enquanto o caso fortuito se prenderia ao fato humano não individualizado, greve, conflito armado. Então, nós temos aqui também alguns autores que se posicionam de forma diferente dessa, né? Por exemplo, o professor Clóvis Bevilacqua, o grande mentor do Código Civil de 1916. Ele falava para nós que o caso fortuito seria, por exemplo, um acidente produzido por uma força física, sabe, que não possuía nenhuma inteligência. E que as partes não podiam prever também essas condições que gerou esse acidente produzido. Seria um fortuito. Já a força maior, para o professor Clóvis Bevilacqua, seria um fato de terceiro que criou ali para inexecução da obrigação. Então, fortuito seria essa ideia de uma força que não possuía uma inteligência, que não tinha possibilidade de ser prevista pelas partes. E já a ideia de força maior estaria diretamente vinculada a um fato de um terceiro que criou ali para inexecução da sua própria obrigação. Ou seja, força maior seria um obstáculo, entendeu? Foi criado para não conseguir cumprir com a obrigação. Então, existe uma diferença na doutrina em relação a isso,
Mas, basicamente, como eu posiciono para vocês, na maioria fala que força maior é eventos da natureza e fortuito ali estaria vinculado a um fato humano não individualizado. Beleza? Só que, no meu ponto de vista, concordando com o professor Sérgio Cavalieri, faz muito mais sentido ligar imprevisibilidade com caso fortuito e inevitabilidade com força maior. Mas, novamente, gente, aqui é um ponto acadêmico. É muito importante passar isso para vocês, mas é um ponto acadêmico. Na prática, a gente vai verificar que a identidade desses modelos jurídicos tem uma eficácia dentro de uma igualdade. Então, existe uma identidade igual entre os modelos jurídicos de força maior e caso fortuito no plano eficacial, tá? Então, no plano da eficácia, esses ambos modelos são compatíveis e existe uma desnecessidade de diferenciação prática. Então, como eu indico para vocês no slide, tanto faz se esse evento lesivo foi produzido pela natureza ou pelo fato do príncipe. A gente vai estudar o fato do príncipe, que é uma ideia vinculada, não sei se vocês já estudaram, no direito administrativo. Então, tanto faz se esse fato foi produzido se esse evento lesivo foi produzido pela natureza, tanto faz. Mas em qualquer dos casos, o resultado será a exclusão da responsabilidade do agente, seja ele um devedor dentro da responsabilidade contratual, negocial, ou o ofensor na nossa responsabilidade extracontratual ou aquiliar. Beleza? Só que o que a gente tem que se questionar, né? Por que a gente fala que fortuito e força maior são não iguais, mas são muito parecidos? E por que nós podemos conferir a eles, né, um tratamento unitário? Vamos lá. A gente vai entender o porquê, mas primeiro agora a gente vai fazer um recorte breve para falar sobre fortuito. Beleza? Fortuito ou força maior. Só para provocar, né? Fortuito ou força maior seria um fato externo à conduta do agente, de caráter inevitável, a que se atribui a causa necessária ao dano. Fato externo à conduta do agente, de caráter inevitável, a que se atribui a causa necessária ao dano. Isso daqui é a conceituação de força maior ou fortuito para os nossos professores Nelson Rosenwald, Cristiano de Farias e Felipe Braga Neto. Mas nós constatamos aqui dois atributos referentes à força maior ou fortuito, que são eles, né? A externalidade e a inevitabilidade. Dois elementos. A externalidade vai significar que o dano ocorreu por um fato não imputável ao agente, ou seja, completamente extraordinário e estranho ao seu comportamento ou atividade. Algo externo, externalidade. Quando vocês estudarem, ou se vocês, assim, quem não, provavelmente vocês vão ouvir se falar sobre isso, é um ponto muito interessante, tem muita gente pesquisando, é um tema que eu não vou falar que está aparecendo no Brasil, desde 90 já se discute isso, mas, por exemplo, análise econômica do direito. Muita gente escreve TCC sobre isso, escreve monografia de pós. Nós tratamos lá de externalidades, que na verdade é exatamente isso. É um dano que não necessariamente pode ser imputável a gente, né? Só que é um dano que é um dano completamente que foi decorrente de algo extraordinário, estranho esse comportamento, estranho essa atividade. E o segundo atributo é o atributo da inevitabilidade, que vai trazer para nós a seguinte ideia. A inevitabilidade, ela vai qualificar o fato imponderável e atual, que vai surgir de forma avassaladora e seus efeitos são irresistíveis. Então é algo inevitável, entendeu? Por isso que inevitabilidade. Então, não é possível evitar ou impedir as suas consequências danosas. Então, existe uma impossibilidade absoluta de afastar a sua carga. É exatamente
essa ideia que aparece para nós em relação à inevitabilidade, tá? Beleza? Vamos colocar assim uma ideia de externalidade, né? Que a gente não vai poder cogitá-la. Na verdade, a gente só vai cogitar a externalidade quando? Quando o fortuito só houver gerado danos. Se não existir o dano, a gente não precisa cogitar externalidade. Perfeito? Então, por exemplo, se um funcionário de estabelecimento esquece a porta por exemplo, do veículo aberto, e esse veículo aí é furtado, a gente não pode falar em exoneração de responsabilidade, entendeu? Então, a gente não pode cogitar externalidade nesse ponto, perfeito? O que eu estou querendo colocar aqui é que a gente não pode cogitar externalidade quando o fortuito só houver gerado danos em razão de um fato pregresso por parte de um responsável. Essa que é a questão. Então, se um funcionário de estabelecimento deixa a porta de um carro aberto e esse carro é furtado, a gente não pode falar que esse algo foi externo, porque cabia a ele esse dever de cuidado. Beleza? Esse que é o ponto que eu estou querendo trabalhar com vocês. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Parágrafo único do artigo 393 do nosso Código Civil, ele não vai só fazer menção à força maior, né, o fortuito, mas esse parágrafo único também traz para nós esse duplo aspecto, esse duplo atributo. Quando diz, ó, o caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Perfeito? Então, o próprio parágrafo único do artigo 393, ele traz para nós essa ideia de duplo aspecto, inevitabilidade e externalidade, tá? Um ponto que eu tenho que destacar para vocês, que é a seguinte: a imprevisibilidade, ela não foi acrescida aos requisitos de casos fortuitos. Por quê? Porque nós temos, no plano prático, inúmeros eventos que são eventos extraordinários, mas que são, em tese, previsíveis. Mas que quando esses eventos ocorrem, os efeitos decorrentes desse evento são inevitáveis. Por exemplo, consequência de um terremoto. Tempestade que a gente passa aqui, sobretudo no nosso verão. Uma guerra, por exemplo. Então, mesmo que nós estaremos diante de eventos que tenham uma ocorrência que possa, sim, ser prevista, mas, por mais que possa ser prevista, os seus efeitos são irresistíveis. E esse que é o ponto. Então, a imprevisibilidade, ela acaba não aparecendo para nós dentro dos requisitos do fortuito, tá? Ela aparece mais na ideia da força maior. Contudo, se nós estamos falando do tratamento jurídico unitário, a nossa distinção entre o caso fortuito e a força maior vai acabar, conforme passam aí os tempos, perdendo os interesses na nossa responsabilidade civil. Mas, se força maior e fortuito tem diminuído o interesse dentro da nossa responsabilidade civil, um outro tema acaba acendendo com uma grande luz, que são dois modelos jurídicos chamados fortuito interno e fortuito externo. E esse que é o ponto que é o mais interessante para nós estudarmos, sobretudo nos dias atuais. Falar então de fortuito interno e fortuito externo. Que responsabilidade, né? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a primeira pessoa que trouxe isso, né? Que trouxe essa distinção no direito brasileiro.
que foi Agostinho Alvim. Agostinho Alvim, ele colocou o seguinte para nós, ó. Fortuito interno é aquele que se relaciona com a pessoa do devedor ou da empresa e com a organização que eles imprimam ao negócio. Em contrapartida, o fortuito externo, também conhecido como força maior, é um fato que não guarda conexão com essas pessoas, tratando-se de um acontecimento externo a elas. Fortuito interno, aquele que se relaciona com a pessoa do devedor ou da empresa e com a organização que eles imprimam ao negócio. Em contrapartida, o fortuito externo, também conhecido como força maior, é um fato que não guarda conexão com essas pessoas, tratando-se de um acontecimento externo a elas. O que a gente pode falar desde já? Fortuito externo é, sim, uma possibilidade, e não só uma possibilidade, como ele vai levar isso, que leva à excludente da responsabilidade civil. Fortuitos externos levam à excludente da responsabilidade civil. Por quê? Porque é uma força maior. É um fato que não guarda conexão com essas pessoas, ou seja, não tem nexo causal, vai tratar de um acontecimento externo a estas pessoas. Já o fortuito interno, ele vai se relacionar com essa pessoa do devedor, empresa ou organização, que imprimam dentro de um negócio. E no fortuito interno, sim, nós estaremos diante da responsabilização por parte desses agentes. Fortuito externo exclui, fortuito interno responsabiliza. Beleza? Vamos lá, vamos tratar isso aqui no plano prático. Primeira hipótese, a gente vai falar muito da jurisprudência a partir de agora, mas a primeira hipótese é um caso, o professor Rosenwald também acaba trazendo a sua obra, que é a obra, que é o caso de um cursinho que tem sede em Belo Horizonte, e esse cursinho ele contrata uma transportadora para conduzir os seus alunos para Manaus para a realização de um concurso público. Cursinho de BH contrata uma empresa de transporte para levar os alunos deste cursinho para fazer uma prova em Manaus. Perfeito? Então, vamos pensar 4 possibilidades referentes a esse caso aqui. No trajeto de BH até Manaus, existe uma falha no acionamento do freio e o ônibus acaba colidindo com um poste. A segunda questão é que, hipótese, né? O motorista, o condutor desse ônibus tem um infarto, invade outra pista e causa um grave acidente. Então, a primeira, existe falha no acionamento do freio, bate no poste. A segunda, o infarto, o cara invade a outra pista, acidente grave. A terceira é uma chuva, uma tempestade gigantesca que cai dentro desse trajeto. O motorista perde completamente a sua visão e leva o ônibus para um barranco. E a quarta hipótese é que, na madrugada, em uma estrada com muitas curvas, uma quadrilha armada interrompe esse ônibus e rouba todos os passageiros. Então, novamente, vamos lá. Primeira hipótese, perdeu o freio e bateu no poste. Segunda hipótese, infarto, invadiu outra pista, causou um acidente grave. Nossa terceira hipótese é uma chuva torrencial, gigantesca, que perde a visão, e perder a visão significou desbarrancar, né? E a quarta hipótese é a hipótese da quadrilha à noite. E o que eu pergunto para vocês é o seguinte: em quais dessas 4 hipóteses os fornecedores, ou seja, o cursinho de BH e a empresa transportadora de ônibus, responderão pelos danos materiais, patrimoniais e, se houver danos morais, causados a estes alunos que estavam sendo transportados
dentro dessa viagem? Alguém arriscaria dizer? Na número um, com certeza, né, professor? A falta de freio. Concordo. Só um? Se quiser que eu relembre aqui, eu posso falar. A segunda foi o nosso infarto, né? Que invadiu outra pista. A terceira, uma chuva muito forte, perdeu a visão. E a quarta, a quadrilha. Então, a primeira, todo mundo acho que concorda que, de fato, ali houve uma falha dentro do dever de segurança da transportadora, e aí, como tem uma responsabilidade solidária, ambas responderão. A primeira está superada. E as outras três, o que vocês acham? Só que a questão que fica para nós, Antônio, é que esse freio não era um evento improvável de acontecer também? Será que ele não poderia romper o nexo de causalidade? Por ser um evento improvável? Aí eu acho que entra a questão de perícia, né? Esse freio aí, né, professor? Porque também deveria ter, se foi feita, realizada a manutenção ou não, né? Aí Série de você fala um princípios. ponto importante. Porque aí nós estamos diante de um risco que é inerente à atividade desenvolvida por essa transportadora. Então, se a atividade dela é transportar pessoas de forma rodoviária, é nítido que é dever dela, por mais que esses fatos são eventos improváveis, mas sim é uma atividade da transportadora, e dentro da atividade da transportadora, ela teria que ter ali a manutenção rotineira em relação aos seus freios. Então, concorda. A primeira, ambas respondem, né? Tem obrigação de indenizar. E a segunda também. Por quê? Porque a ideia da saúde dos funcionários, da preservação da saúde dos seus funcionários, compete também diretamente com a atividade da própria, da própria transportadora. Então, uma boa saúde dos funcionários, uma boa manutenção dos seus veículos, seus equipamentos. Então, mesmo que chegue lá em uma eventual contestação e essa empresa fala, opa, mas esse serviço é muito bem executado, a gente tem aqui uma nutricionista, nós temos aqui um cardiologista, mesmo assim, isso não é possível ser arguído como forma de se exonerar a responsabilidade desse agente. Por quê? Porque aqui aparece a importância da gente falar de fortuito interno e fortuito externo. Essas causas, esses casos, melhor dizendo, eles se relacionam dentro do plano interno da empresa. Aqui não existe nada de externo. O atributo da externalidade não aparece para nós. Por quê? Porque aqui para nós, na hipótese 1, que foi a falha no freio, a hipótese 2, o motorista tem infartado, são hipóteses que são produzidas, vamos colocar assim, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se é de dentro para fora, é um fortuito interno. E fortuito interno gera o dever de indenizar. Já a hipótese 3 e a hipótese 3 é aquela chuva torrencial que levou ali eu estou falando uma chuva que, de fato, tirou a visão do cara. Não estou falando uma chuva que levou alguma coisa assim. Ele tomou a cautela necessária. Não estou entrando, assim, eu estou dando o caso genérico. E o caso genérico eu dou destaque à chuva. Foi a chuva que levou esse dano, esse acidente. Já esses exemplos, né, o exemplo 3, o exemplo 4, nós estaremos diante de eventos de fora para dentro. Ou seja, de fortuito externo. Então, por exemplo, a chuva torrencial, o assalto, são eventos que não possuem, vamos colocar assim, um desenvolvimento, não se relacionam com a atividade que é a atividade desenvolvida por essa transportadora. E nem vou se inserir
por exemplo, nos próprios riscos de deslocamento, né? Então, são eventos que ocorrem, querendo ou não, em qualquer contexto. Pode ser aqui, pode ser lá, enfim, são eventos que acabam acontecendo, independentemente de veículos automotores ou de veículos, por exemplo, como um ônibus. Então, assim, aqui nós estaremos diante de eventos externos, e esses eventos externos, sim, gerará, né, a exoneração, nossa senhora, irá levar à exoneração da responsabilidade desses supostos agentes, tá? Então, no exemplo 3 e 4, não existe responsabilização de ambas as empresas. No exemplo 1 e 2, sim, porque aqui é um risco envolvendo a ideia direta, né? Vai relacionar direto com essa empresa e esse risco que ela imprime dentro desse negócio, beleza? Vamos lá. Eu sei que vai aparecer, por exemplo, pelo menos na cabeça de vocês está aparecendo uma dúvida que é uma dúvida muito comum. Como assim? Mas esse roubo também não é um fortuito externo? Não é um fortuito externo? Porque, sei lá, né? É, se o roubo é um fortuito externo, mas e aí? Como é que será que fica, né? Crime contra o patrimônio, será que ainda é considerado fortuito externo? Então, nós tivemos um caso muito interessante que chegou no STJ sobre os Correios, que é o seguinte, os Correios, isso é triste também, né? A gente dá risada, mas, por exemplo, os Correios, roubo de carga, é algo muito comum, sobretudo em algumas regiões do Brasil, né? Então, o que entendeu o STJ? Vou até abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para... O que entendeu o STJ? Ó, prestem atenção. Os Correios, ao prestar serviço de coleta, transporte e entrega domiciliar de fitas de vídeo mediante SEDEX, que era o caso lá em que estava sendo discutido, não responde pelos danos decorrentes do roubo da carga, salvo se demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas necessárias. Atualmente, a força maior, isso daqui é 2012, tá? A força maior deve ser entendida como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo mediante o uso de arma de fogo é fato de responsável equiparável à força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema da responsabilidade civil objetiva, por se tratar de fato inevitável e irresistível, que gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano. Então, não é razoável exigir que os prestadores de serviços de transporte de cargas alcancem absoluta segurança contra roubos, uma vez que a segurança pública é dever do Estado. Também não havendo imposição legal obrigando as empresas transportadoras a contratar escoltas ou rastreamento de caminhão, e sem parecer técnico especializado, nem sequer é possível presumir-se, por exemplo, que a escolta armada seria eficaz para afastar o risco, ou se agravaria pelo caráter ostensivo do aparato. Então, o exame quanto à falta de cuidado da transportadora, evidentemente, depende das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, não bastando as afirmações de que em outros assaltos semelhantes já haviam ocorrido, e de que a ocorrência de um assalto não representa circunstâncias imprevisíveis em uma metrópole. Mesmo que a relação jurídica sujeitasse ao regime da responsabilidade civil do Estado, previsto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, como entendeu o acórdão recorrido, a solução seria a mesma, com a exclusão da responsabilidade dos Correios pelo roubo de mercadorias. O que o STJ está falando, gente? Se você contrata uma Proforte da vida, que é uma escolta armada, tal, tudo bem, tem seguro, não estou falando de seguro, estou falando aqui de responsabilidade civil específica, assim, de roubo, né?
você está numa situação diferente, porque ali você está contratando uma escolta, de fato. Você está contratando ali aquele aparato de segurança, todos esses pontos aí, e aí sim, essa questão do roubo poderia ser questionado, ou seja, será que não era um caso dessa empresa ser responsabilizada, porque ela foi contratada para evitar esse tipo de caso mesmo. Já o Correios, coitados dos Correios, né? Eles não. É dever de Estado essa segurança. Então, não é dever dos Correios contratar uma escolta para fazer o transporte ali de entregas e transporte de mercadorias. Por esse motivo, o STJ, por entender que os furtos, né, os roubos, melhor dizendo, causados aos Correios eram casos fortuitos externos e não internos. Beleza? Vamos para mais casos aqui. A gente precisa entender isso, como que funciona na prática, tá? Informativo 628 de 2018 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil da transportadora. Ato libidinoso praticado contra passageira no interior de trem. Quantas vezes a gente já não ouviu, infelizmente, notícias nesse sentido, né? A pessoa estava dentro de um ônibus e foi, enfim, acho que até é considerado estupro hoje, né? E passa por essa situação. Uma situação de um eventual ato libidinoso praticado contra essa passageira, dentro do interior de um transporte. O que o STJ entendeu? Que existe dano moral dentro dessas hipóteses, por quê? Porque se trata de fortuito interno. Então, existe uma conexão com a atividade desenvolvida pela empresa de transporte dentro dessas situações. Voltando aqui, ó. Dano moral configurado, fortuito interno. Conexidade, nossa senhora, tá difícil falar hoje, hein? Conexidade com a atividade de transporte de pessoas. Mais que um simples cenário ou ocasião, o transporte público tem concorrido para casos de eventos de assédio sexual. Em tal contexto, a ocorrência desses fatos acaba sendo arrastada para o bojo da prestação do serviço de transporte público, tornando-se, assim, um risco da atividade, a qual todos os passageiros, mas especialmente as mulheres, tornam-se vítimas. Conclui-se que, se a ocorrência do assédio sexual guardar conexidade com os serviços prestados pela concessionária, e tratando-se de um fortuito interno, a transportadora de passageiros permanece objetivamente responsável pelos danos causados. Existe um dever aqui em relação às empresas transportadoras de pessoas, tá? Transporte de pessoa, que é um dever, sim, que liga essa possibilidade de responsabilização em decorrência de um fortuito interno. Beleza? Segunda possibilidade. Terceira, na verdade. De acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, os shoppings, hotéis e hipermercados que oferecem estacionamento privativo aos consumidores, mesmo que de forma gratuita, são responsáveis pela segurança tanto dos veículos quanto dos clientes. Aqui é um caso muito clássico. É aquele caso que Instagram de negócio de direito posta, né? Estacionamento de shopping posta a placa, não responsabilidade, isso daí não serve para nada. Esse é o caso. É um caso que vem lá do STJ, em 2012, que fala o seguinte: no tocante a excludente de ilicitude de força maior, os julgados trazidos a cotejo apreciaram a questão levando em conta a natureza da atividade desempenhada pelas empresas envolvidas, o que os distancia da hipótese em exame, em que a ré executa atividade diversa daquelas. Com efeito, o paradigma produzido no RESP 435865 decidiu pela incidência de excludente em caso de assalto a mão armada ocorrido dentro de ônibus de empresa transportadora de passageiros, por entender se tratar de fato inteiramente a lei ao transporte em si. Já o precedente oriundo do RESP 402.870 de São Paulo considerou aplicável a excludente em hipótese de homicídio ocorrido na via pública.
após saque em caixa eletrônico, porque o evento danoso ocorrera fora das dependências do banco, sendo do Estado o ônus da segurança. Inexistência de semelhança fática. Então, aqui, nós precisaremos enxergar qual que é a atividade desenvolvida por esses agentes. É uma atividade de shopping, é um hotel, é um hipermercado, que quando oferece esse estacionamento, por mais que ele seja gratuito, é algo que é uma segurança que está dando para os seus consumidores. E aí sim, dentro dessas atividades, por envolver ali uma produção de um valor, às vezes a pessoa frequenta tal shopping em decorrência do estacionamento ser gratuito, enfim. O grande ponto é exatamente esse. É diferente, por exemplo, vamos supor, de um cursinho que tem lá, dentro desse cursinho, um estacionamento na frente dele. A atividade do cursinho não é fornecer para os alunos, e o vínculo do preço do cursinho não é fornecer para os alunos esse estacionamento. O estacionamento está lá. Tanto é que são 2 vagas e para quem quer. Quando quer e quando dá. Então, o parar lá não vincula o gastar no cursinho. No shopping center é diferente. É uma segurança que o shopping está passando para você. E é uma segurança do shopping, então, dentro dessas hipóteses, nós estaremos diante de fortuito interno. Então, por mais que possa ser um evento que, às vezes, pode parecer ali que não possui uma relação direta com o shopping, pelo risco dessa atividade desenvolvida por esse shopping, ou por esse hotel, ou por esse, enfim, hipermercado, nós estaremos diante da possibilidade de responsabilização por causa do fortuito interno. Diferente, por exemplo, se você está dentro de um ônibus e entra uma pessoa com uma arma e te assalta. Isso, para o STJ, foi considerado fortuito externo. É um evento totalmente inevitável e é um evento totalmente externo, ou seja, uma pessoa que entra do nada e assalta o ônibus. Então, não possui nenhuma relação esse assalto desse ônibus com a atividade desenvolvida com a própria transportadora. Perfeito? Como foi o exemplo da quadrilha armada que eu coloquei para vocês. Um outro caso, responsabilizar o banco porque a pessoa sacou e saiu na rua. A STJ também entendeu que aqui seria um caso de fortuito externo. Por quê? Porque, tudo bem, a atividade do banco, e ele deve se responsabilizar por tudo que está dentro da agência bancária. Um eventual estacionamento também no banco, algo nesse sentido. Mas, se a pessoa saiu na rua, aí já não é um fortuito interno. Já não é um dever em relação ao banco, mas sim algo externo. Algo que pode acontecer com, vamos colocar assim, com todos, independentemente do local, e aqui a responsabilidade em relação à segurança do Estado e não do banco. Beleza? Informativo 613, 2017. A incidência do disposto na súmula 130 do STJ, qual que é a súmula 130 do STJ? Deixa eu ler para vocês. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Súmula 130 do STJ é a súmula que diz respeito aos furtos causados dentro do interior ali do estacionamento. Então, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento. Informativo 613 do STJ. A incidência do disposto na súmula 130 do STJ não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de lanchonete, praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, ocorrida no estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial. Nesse aspecto, cumpre observar que, no caso relativo a demandas indenizatórias promovidas em desfavor de empresas voltadas especificamente à exploração do serviço de estacionamento, esta Corte tem afastado a alegação de defensiva de ocorrência de força maior por considerar caso fortuito interno, haja vista
serem inerentes à atividade comercial explorada. Nessas hipóteses, os riscos oriundos de seus deveres de guarda e segurança, que constituem, em verdade, a própria essência do serviço oferecido e pelo qual demanda a contraprestação. No segundo caso, em que figuram no polo passivo as demandas análogas, hipermercados ou shopping centers, a responsabilidade tem sido reconhecida pela aplicação da teoria do risco, risco-proveito, conjugada com o fato de se vislumbrar em situações tais a frustração de legítima expectativa do consumidor, que termina sendo levada a crer pelas características do serviço agregado de estacionamento oferecido pelo fornecedor, estar frequentando ambiente completamente seguro. Nesse caso concreto, o caso da farmácia, que foi um roubo ocorrido no estacionamento, da lanchonete, ocorrido no estacionamento dessa lanchonete, nenhuma dessas circunstâncias se faz presente. Por quê? Pelo que se pode facilmente colher dos autos, o autor foi vítima de assalto na hora de estacionamento aberto, gratuito, desprovido de controle de acesso, cercas ou de qualquer aparato que o valha, circunstâncias que evidenciam que nem sequer se poderia afirmar ser a lanchonete responsável por eventual expectativa de segurança criada pelo consumidor. É aqui que eu estava dando o exemplo do cursinho. Um exemplo banal. Mas esse que é o ponto. Quando você frequenta um shopping, um mercado, você está agregando um valor àquele shopping por ele oferecer esse tipo de serviço. Então, você pensa que você está seguro dentro desse shopping, dentro desse mercado, enfim. Já que não. Aqui nessas hipóteses, tanto nessa hipótese do STJ, quanto na que eu comentei com vocês, não, a gente tem ali um estacionamento que é um estacionamento aberto e que vem marginais e acabam roubando você. Então, dentro dessa hipótese, você não pode responsabilizar o estabelecimento, porque não existe um proveito econômico necessário em relação a essa atividade desenvolvida pelo próprio estabelecimento em relação a fornecer um eventual estacionamento. Não é essa a ideia de atividade. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu quero comentar com vocês sobre uma súmula também, que é uma súmula muito importante. Essa súmula vai acompanhar vocês muito, que é a súmula 479 do STJ. O que diz a súmula 479 do STJ? As instituições, o caso fortuito e a força maior, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativos à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Fraudes ou crimes cometidos dentro de instituições bancárias, o mais amplo possível isso, né? O que pode ser um crime aqui, né? Será que é um assalto? Também. Será que é uma fraude em relação a cartão? Eventual estelionato, enfim. Abrange tudo essa súmula 479 do STJ, desculpa. Então, para começar a falar um pouco sobre essa súmula, né? E aí eu vou fechar a gravação e vou falar de um caso. Eu tenho alguns casos, mas eu tenho um caso bem recente sobre isso, lá que está lá em Florianópolis. Vou passar primeiro esse julgado para vocês. Ó, o correntista tem direito a ser indenizado pela instituição financeira em razão dos prejuízos decorrentes da compensação de cheque em valor superior ao da emissão na hipótese em que esse título tenha sido objeto de sofisticada adulteração por terceiro. Nesse contexto, no que tange ao falso hábio, aquele cuja falsidade é perceptível somente com aparelhos especializados de grafotécnica, abrem-se três possibilidades: inexistência da culpa do correntista, culpa exclusiva do cliente e culpa concorrente. Na primeira hipótese, que retrata a situação em análise, o banco procede ao pagamento do cheque habilmente falsificado, sem que o correntista tenha qualquer parcela de culpa no evento danoso. Nesse caso, a instituição bancária responde objetivamente pelos danos por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
porquanto essa responsabilidade decorre de violação da obrigação contratualmente assumida de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Assim, a ocorrência de fraudes e delitos contra o sistema bancário, dos quais resultem danos a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, pois faz parte do próprio risco do empreendimento, atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Diferentemente à culpa exclusiva de terceiro, não guarde relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranha ao produto ou serviço e é considerada apta a elitir a responsabilidade objetiva da instituição bancária, pois é caracterizada como fortuito externo. Então, culpa exclusiva de terceiro seria caso de culpa de fortuito externo, mas aqui, fraude ou delito praticado por terceiro dentro da das instituições bancárias é visto pela jurisprudência, são vistos, né, que é fraude ou os delitos, como casos de fortuitos internos, e sendo casos de fortuitos internos, serão casos de responsabilização das instituições financeiras. Vou parar de gravar aqui e vou comentar um caso aqui meu do escritório. Eu não pedi autorização da pessoa, então não vou abrir, enfim, a gente vai conversar melhor agora. Só um minuto.